Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 16 a 18, que dizem: "Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo." Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: "O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai?" Perguntavam: "O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo." Bom, queridos, nos últimos versos, Jesus vinha dizendo, explicando qual era o propósito, um dos benefícios da partida dele, que ele enviaria o Espírito Santo, a presença dele, para confortar o coração humano, para conduzir o ser humano à verdade, ao crescimento, ao amadurecimento, ao fortalecimento. Só que apesar desse benefício que viria com a partida dele, ainda assim haveria a partida dele. Ou seja, ainda assim haveria uma perda. E aqui ele vem acalmar um pouco mais os discípulos, dizendo que, apesar de haver essa perda, ele deixa bem claro que essa partida seria breve, ou seja, ele ia voltar a vê-los. Nós vamos ver que isso pode ser interpretado, no caso de Jesus, de três formas diferentes. Mas no Evangelho, queridos, isso é crucial que a gente aprenda, e é muito difícil ver hoje cristãos que enxergam a vida dessa forma. Que a morte deve ser tratada exatamente dessa forma, ou seja, a morte tem que ser encarada como uma breve despedida, somada com a expectativa de um encontro em definitivo. Isso é a morte no Evangelho, ou seja, uma despedida, você se despede de uma pessoa brevemente, com a expectativa de encontrá-la em definitivo num futuro. Então, esse é o Evangelho. Então não há, a morte é ruim, é uma dor, mas não pode ser encarada como uma tragédia assim, terrível, inescapável, é o fim de tudo. O apocalipse total. Acabou o sentido da existência. Não. Pelo contrário, a pessoa que partiu para estar com o Senhor, ele parte de um mundo de sofrimento para um mundo de glória, para um mundo de cansaço, para um mundo de descanso, para um mundo cheio de dores, para um mundo cheio de alívios. E a gente sente a saudade, sente a falta, mas essa verdade que tem que ser encarada não como uma doutrininha bonitinha, como uma história bonita, né? Olha que interessante para a gente ensinar as crianças na escola. Não, isso aqui é algo real. É mais real do que o que você está vendo à sua frente, no carro da sua frente, que a sua mão que você está enxergando, que você está pegando. E essa realidade é mais real do que qualquer coisa na existência aqui, porque essa existência é passageira e finita. Essa realidade da eternidade, essa sim é a existência real. Então, o que a gente precisa saber, o Evangelho não ensina conceitos bonitos, né? Uma autoajuda, pensamentos positivos, né? Quem dera seja assim. Não, está ensinando uma realidade totalmente mais concreta do que qualquer coisa nessa terra. Então isso é real, real. Então a gente tem que parar de ver isso apenas como palavras e crer nisso realmente. Isso é a fé cristã. É você crer, saber em definitivo que é assim. Então, é sempre até logo, um pouco mais e me verão de novo. Né? A gente se despede dos entes queridos, mas não o veremos mais por um tempo, mas em breve veremos novamente. E isso é uma alegria tremenda. Porque sem Deus, o que resta? É um tchau em definitivo. Com Deus é até breve. E para viver em definitivo eternamente. Agora, em relação a Jesus, eles o veriam novamente, a gente pode encarar aqui de três formas. Primeiro, na eternidade, nesse sentido que eu estou falando, ou seja, quando os apóstolos partissem, encontrariam Jesus em definitivo lá. O veriam também Jesus na ação do Espírito Santo por toda a terra.
Jesus agiria na vida deles, transformando eles, ensinando eles, agiria por meio deles e eles veriam em todas as pessoas ao redor deles. Os próximos anos da vida dos discípulos serão marcados por grandes ações do próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, ao redor deles. Eles veriam essa grandiosidade, essa ação, benefício, tudo que Jesus fez na cruz, agindo visivelmente ao redor deles. Mas a principal forma que Jesus está dizendo, claro, é: eu vou partir, mas em breve vocês vão me ver. Jesus está deixando bem claro aqui, nos apontando para a ressurreição. Essa expressão, um pouco mais e me verão novamente, que é o que a grande alegria, a grande boa nova do Evangelho, da ressurreição de Jesus. Quando Jesus chega no meio dos discípulos, com os discípulos tristes, discípulos desolados com a morte de Jesus, mas apenas 3 dias, e Jesus então chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Essa é a boa nova do Evangelho. Paz seja com você, que perdeu um ente querido, que perderá um ente querido. Todos nós vamos perder pessoas preciosas, todos nós, você que está ouvindo vai perder, a menos que você parta antes. A mensagem do Evangelho é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Receba o consolo do Evangelho, dessa realidade. Paz seja convosco, porque há a ressurreição. Como nós sabemos, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele comprovou isso, mostrou isso é anunciado, isso ocorreu. E ocorrerá com todos nós, e nós desfrutaremos dessa bênção da companhia dos nossos amigos, dos nossos queridos. E com essa ressurreição, os discípulos não tiveram mais qualquer dúvida, tanto da identidade de Jesus, quem ele realmente era, ou seja, Deus encarnado, quanto dessa realidade que estamos dizendo aqui. Realidade de uma existência eterna após essa breve existência nossa aqui, em que encontraremos Jesus e encontraremos todos aqueles que foram para a eternidade junto com ele. Então, essa é a beleza do Evangelho. E essa é a fé que precisa ser retomada, essa confiança absoluta nessa realidade. Porque sem essa esperança, o próprio apóstolo Paulo diz: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabendo que a gente vai viver aqui com um monte de problema, um monte de dissabor, um monte de sofrimento, é tristeza aqui, uma perda aqui, trabalho cansativo, pessoas morrendo, nós com doença e um monte de coisa acontecendo, e não tem eternidade. Passa esses anos aqui, pronto, desaparecemos, viramos comida de minhoca. É isso a vida? O Evangelho diz: não. Se isso fosse, os seres humanos seriam miseráveis, mas não é assim. O Evangelho nos dá essa boa notícia. Essa é uma notícia que está sendo dada aqui. Você, em Cristo, viverá eternamente e encontrará com outros para viver eternamente com Deus. Quer notícia melhor do que essa? Viver eternamente com Deus, com os seus amados e sem mais dor, sofrimento, nem nada disso. O Evangelho é real. Isso é uma verdade. Queira você ou não, creia você ou não, os ateus creiam nisso ou não, não interessa. Isso é real. Não interessa se a pessoa acredita que existe pedra ou não. E daí, se a pessoa acredita ou não? É só problema dela, que ela vai deixar de saber algo que existe. E sabendo essa realidade da eternidade, a pessoa ganha uma pujança, uma força para encarar a vida 10.000 vezes maior. Enfrentar a vida sem essa realidade, sem essa verdade crida, conhecida e sabida, é uma coisa. Difícil pra caramba. Agora, sabendo disso, as coisas ficam muito mais fáceis de enfrentar. Difíceis ainda, claro, mas você agora tem uma esperança, tem uma certeza, e esse impulsionar que o Evangelho promove dentro de nós é para nos encorajar. Jesus diz aos discípulos: vocês não me verão por um tempo, mas em breve me verão de novo. E ele chega até nós, ressurreto na nossa alma, e diz: paz seja convosco. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.